Boa noite. Está marcada para esta quarta-feira a sessão em que o Congresso decidirá se mantém o veto à mudança no cálculo dos royalties do petróleo, uma espécie de compensação pela exploração do mineral. O veto é do então presidente Lula. Hoje, o presidente do Senado, José Sarney, afirmou que cabe aos líderes do Congresso decidir sobre o adiamento da votação. O presidente do Senado disse que vai cumprir a promessa feita aos prefeitos no mês passado. No próximo dia 5, coloca em votação o veto à chamada emenda Ibsen-Pinheiro, que previa a divisão igualitária dos royalties do petróleo de acordo com os critérios dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Adiar a votação do veto só se houver consenso entre os líderes do Congresso. Sarney marcou, junto com o presidente da Câmara, Marco Maia, uma reunião com os líderes das duas casas nesta terça-feira. Eu, como presidente do Senado, eu tenho que dividir as minhas responsabilidades com toda a casa. E é justamente o que estou fazendo. Eu acho que esse assunto é realmente um assunto sério, porque ele envolve a federação, envolve também os princípios republicanos. Nós amanhã não resolvemos isso com as determinadas lideranças, o veto será votado. A distribuição dos royalties do petróleo divide os parlamentares dos estados produtores e não produtores. Ninguém quer abrir mão das riquezas do petróleo, inclusive a União. Com a descoberta das reservas do pré-sal, há estimativas de que o montante possa chegar a 100 bilhões de reais em 10 anos. É um assunto tão polêmico que a presidente Dilma Rousseff pediu ao presidente do Senado que tente votar primeiro um projeto que harmonize os interesses dos estados. Mas que projeto seria esse? Na pauta do Senado, são 20 propostas sobre o assunto. 2 se destacam. A do senador Wellington Dias, que defende o equilíbrio na divisão dos royalties entre todos os estados, e a do senador Francisco Dornelles, que quer que a União dê parte dos recursos que caberiam a ela para os estados não produtores. Nós achamos que a União tem que abrir mão de recursos para atender os estados não produtores. Nós estamos dispostos a uma grande negociação, de modo que seja defendido a posição dos estados produtores e garantido recursos para os estados não produtores através de uma transferência de recursos da União para eles. Como não há consenso em torno dos projetos, o líder Romero Jucá já sinalizou que o governo quer mais tempo para buscar um acordo, mas admitiu que a unanimidade é difícil. A ideia é que se pudesse suspender em pelo menos 20 dias a votação do veto, exatamente para dar prazo para que seja construída a alternativa no Senado e também conversado com a Câmara dos Deputados. A solução boa é uma solução compartilhada. O governo abre mão de alguma coisa, os estados produtores também, e os estados consumidores, e os estados não produtores, também diminuem a sua expectativa de ganho. O caminho sensato é evitar a votação do veto, votando rapidamente essa proposta alternativa. Antes de votar qualquer projeto sobre os royalties do petróleo, os senadores precisam destrancar a pauta do plenário. São 3 medidas provisórias, entre elas a que reajustou para R$ 2.384 o valor da bolsa paga aos médicos residentes. Os relatores já se comprometeram a entregar os pareceres para que as MPs sejam votadas ainda nesta terça-feira. Mas isso também depende de acordo entre as lideranças. O presidente do Senado, José Sarney, afirmou que não está sendo parcial na discussão dos royalties do petróleo entre estados produtores e não produtores. Sarney disse ser favorável à manutenção dos direitos adquiridos dos estados produtores e, ao mesmo tempo, ao atendimento das necessidades de participação das riquezas encontradas no subsolo, propriedade da União, entre os diversos estados.